Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Raabe, a história de Raabe, a prostituta estrangeira, na genealogia de Jesus Cristo. E isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Raabe é uma das personagens mais marcantes da Bíblia. Além de ser uma das poucas mulheres citadas na genealogia de Jesus Cristo, ela também é mencionada dentre os heróis da fé. A história de Raabe está registrada no Antigo Testamento, no livro de Josué. O nome Raabe significa largo, amplo. A história acontece quando o povo de Israel já havia saído do Egito e peregrinava pelo deserto. Após a morte de Moisés, quem assumira a liderança do povo foi seu braço direito, Josué. Então Josué estava a caminho da terra prometida e estava enfrentando o primeiro grande obstáculo, Jericó. Para se estabelecerem em Canaã, eles precisavam passar por Jericó, mas na época as cidades eram todas construídas dentro de muros. Esses eram muito altos e espessos e haviam pessoas que construíam suas casas neles. Os muros tinham o objetivo de proteger a cidade contra os invasores e eram praticamente impenetráveis. Josué, para conseguir passar por eles, enviou 2 espias para colherem informações sobre a cidade. Os espias foram, portanto, para um local estratégico. Nesse momento da história entra Raabe. Ela era uma prostituta. Raabe hospedou em sua casa, que ficava sobre os muros de Jericó, os 2 espias enviados por Josué, com a intenção de conhecerem a terra. A notícia de que os espias dos filhos de Israel estavam na cidade acabou chegando ao rei. O texto bíblico diz: Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. O rei então exigiu que Raabe entregasse os espias, o que fez com que Raabe escondesse os 2 homens sob as canas de linho que estavam secando no eirado. Quanto aos mensageiros do rei, Raabe deu uma pista falsa sobre o paradeiro dos espias, fazendo com que eles partissem rumo aos vales do Jordão, na tentativa de capturá-los. Após ter despistado os guardas do rei, Raabe subiu ao telhado para conversar com os espias. Foi ali que Raabe fez sua confissão de fé no Deus dos Hebreus. Ela tinha conhecimento das grandes maravilhas que Deus havia feito em prol de Israel, como a libertação do Egito, a travessia do Mar Vermelho e a vitória sobre os 2 reis amorreus, Sion e Og, que estavam a leste do Jordão. Raabe revelou que sabia que o Senhor havia dado aquela terra aos filhos de Israel e também falou sobre a grande pavor que tomou o coração do povo, pois sabiam que o Deus de Israel é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O texto bíblico diz: ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Foi nesse momento que Raabe fez uma súplica a favor de sua vida e da vida de seus familiares. O texto bíblico diz: Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como a tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte.
Os espias concordaram com o pedido de Raabe e combinaram que um cordão de fio escarlate, pendurado à sua janela, seria usado para sinalizar a sua casa, fazendo com que todos de sua família que estivessem no interior da casa fossem poupados. O texto bíblico diz: então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. E eis que, vindo nós a esta terra, atarás este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizestes descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Raabe então desceu os espias pela janela de sua casa, que ficava no alto do muro e que dava para fora da cidade, a mesma janela que seria colocado a corda escarlate, e os aconselhou sobre o caminho que deveriam tomar. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Quando Jericó foi tomada pelo exército de Josué, somente ela e sua família é que tiveram suas vidas poupadas, dentre todos os habitantes daquela cidade. Posteriormente, Raabe e os integrantes de sua família tornaram-se israelitas, naturalizados. O texto bíblico diz: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros de Josué, que tinha enviado a espiar a Jericó. O Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, informa que Raabe teria sido esposa de Salmão e mãe de Boaz. O Evangelho segundo Lucas também cita Salmão como pai de Boaz, entrando assim para a genealogia de Jesus e do rei Davi. Na Epístolas aos Hebreus, Raabe é incluída na galeria dos heróis da fé. Um grande exemplo do poder transformador da graça de Deus, que de uma prostituta estrangeira fez uma mãe em Israel, na linhagem do rei Davi e do Senhor Jesus Cristo. Em resumo, essa história mostra que a graça de Deus é capaz de alcançar pessoas impossíveis e não há limite para o seu amor e misericórdia. E essa foi a história de Raabe.